Hora de uma questão comentada da banca AOCP. E aí na sua tela, eu estou atendendo a solicitação do Fernando Xavier e da Simone Galeno. Eles me pediram que fizesse uma questão dessa banca e eu coloquei uma questão de colocação pronominal feita pelo Instituto AOCP. Eles então perguntaram assim: a respeito da colocação pronominal no texto, assinale a alternativa correta. Então eu quero que vocês pausem a tela para vocês, com seu conhecimento prévio, testarem o seu saber ou não saber para esse tópico especificamente. E aí, cuidado com o seu ouvido, que ele pode te enganar. Vai lá. Bem, se você pausou, como eu pedi, deu tempo de você pensar. Se você não pausou, eu comecei a falar e você deve ter... Pera aí. Não pera aí, eu mandei você pausar. Vou te dar uma segunda chance. Pausa aí de novo. Muito bem. A letra A diz assim: e foi sendo assim, esponja que se enche e se comprime. O se pode ser colocado tanto antes quanto depois do verbo encher. Será que pode ser esponja que se enche ou esponja que enche-se? Vamos cá. A colocação pronominal é a colocação do pronome oblíquo, que é esse pronome que se liga aos verbos como normalmente complemento desse verbo. Tem um pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que funcionam como sujeitos de oração, e tem os pronomes do caso oblíquo. O si, o lhe, o nos, o lo, o ti, o a e por aí vai. E dentro da colocação pronominal, nós temos uma posição chamada de próclise, que é aquela posição em que o pronome se, o lhe, o me, os oblíquos, vão se colocar antes do verbo. E quando você tem essa colocação proclítica, ela é aquela colocação que soa bem, porque nós, brasileiros, normalmente colocamos o pronome antes do verbo. Então, quando a gente coloca que o cliente se desculpou com o vendedor, eu posso dizer que na frase o cliente se desculpou com o vendedor, esse se está correto. Porque ele está soando bem? Não. Porque aqui eu tenho o verbo desculpar, o pronome se está antes dele, é próclise, e a próclise ela estará correta quase sempre. Por que quase sempre? Porque tem duas situações em que a próclise não é correta. Então, a próclise é correta se o pronome oblíquo não começar a oração. Existe uma regra de colocação pronominal que a gente descumpre no dia a dia, que a gente até fala errado, mas a regra de colocação pronominal, ela é aquela que normalmente a gente utiliza porque está soando bem. A regra é assim: não pode começar a frase com o pronome oblíquo. Você sabe isso. Só que você fala todo dia: te espero lá fora. Não é te espero, é espero-te. Só que aí o espero-te é feio. Me empresta uma caneta aí? A gente fala assim. Mas é empresta-me, porque me empresta, eu estou começando. Se o pronome oblíquo não começar a oração, ele está correto. Vai lá na tela. Quando eu digo aí na letra A que a esponja que se enche, isso é próclise. E se isso é próclise e o se não é a primeira palavra da oração, do jeito que está aí, está certo. Agora eu tenho que saber se pode ser depois. Olha a letra B. Então ele começou a me enviar. Está dizendo que esse me não pode ser posicionado depois do verbo enviar. Eles estão dizendo que esse me não pode ser ele começou a enviar-me. Não sei o que você pensa a esse respeito. Mas esse me também é próclise. Próclise é o verbo enviar. E como esse me não é a primeira palavra da oração, do jeito que está aí, está certo. Agora, existe uma outra colocação
que se chama ênclise. E a chamada ênclise é quando a gente tem o pronome colocado depois do verbo, que para nós brasileiros não soa tão bem assim. Mas quando eu coloco que avaliou-me com rigor. Do jeito que eu escrevi aqui, esse me, avaliou-me com rigor, está em ênclise, porque ele está depois do verbo avaliar. E ele está correto. Primeiro, que a ênclise, ela é a colocação recomendada pela norma culta. Então, o que a gente chama de norma culta, normalmente pede o uso da ênclise. Porque a norma culta é a norma culta da língua portuguesa. E em Portugal, as pessoas normalmente falam em ênclise. Avaliou-me. Ninguém fala me avaliou. Avaliou-me. Porque para eles o pronome é átono, de fato. Para eles o pronome não é forte. E outra coisa, se eu dissesse, como nós dissemos no Brasil, me avaliou, soaria bem. Mas o me seria a primeira palavra da frase e ele estaria incorreto. Então, a letra B, eu não sei se você marcou A ou B, mas do jeito que está aí, está certo. Olha a letra C. A letra C diz assim: ele mesmo dizia que um dia iria sufocá-lo, o que me fez proferir o dito conselho. Está dizendo que o lo e o mi apresentam a mesma colocação. Aí não. O lo está depois do verbo sufocar. O mi está antes do verbo fazer. Então, isso não é a mesma. Um é próclise e o outro é ênclise. O lo é ênclise, o mi é próclise. Então, eu saltei A, eu saltei a B, mas eu estou te garantindo que a letra C não é a resposta. Bom, além disso, nós ainda temos algo que se chama mesóclise. E quando a gente fala de mesóclise, próclise antes, ênclise é depois, e a mesóclise é o pronome que fica no meio do verbo. Estou colocando aquele no meio entre aspas, porque como é que você coloca um pronome no meio? É porque a gente pega a forma verbal, desmembra, coloca um pedacinho dela para um lado, um pedacinho dela para o outro e encaixa o pronome ali no meio. Então, quando a gente fala assim, encontrar-nos-emos amanhã. Honestamente, a gente não fala isso no Brasil. Mas observem que esse pronome nos está partindo a forma verbal encontraremos. Encontraremos, encontraremos. E o nos entrou ali no buraco. Então, essa mesóclise não poderia ser nos encontraremos. Por que que não? Porque não pode começar a oração com pronome. Então, eu não posso usar a próclise apenas se a oração começar com pronome. Então, para a gente usar, não para fazer questão, conhecer isso aí é muito importante. Agora, a próclise, a mesóclise, melhor dizendo, ela tem uma peculiaridade. Ela é obrigatória aqui. Já te disse que eu não posso colocar nos encontraremos. E nem encontraremos-nos. Primeiro que é ruim de falar. E segundo, ela é obrigatória quando o verbo que inicia a oração estiver no futuro. Então, quando eu falo encontraremos, ainda a gente não se encontrou. Ontem nós nos encontramos. Amanhã nós nos encontraremos. Então, se é futuro, o futuro pede obrigatoriamente a mesóclise. Vamos na tela. Letra D. A letra D diz assim: ele então me confidenciou. Está dizendo que esse me não pode ser colocado depois do confidenciou. Bom,
Se não pode, eu não sei. Mas do jeito que está aí, ele está certo. Por quê? Ele está em próclise e o fato de ser próclise faz com que ele, não sendo a primeira palavra da frase, esteja na posição correta. Então, só tirei a letra C por enquanto. Sobre a mesóclise, eu quero colocar para vocês uma observação. Tá? Tem gente que acha que é muito chique usar mesóclise. Então, eu estou dizendo que, pela norma culta mesmo, a mesóclise ela deve ser evitada. Não ache que colocar numa redação uma mesóclise vai colocar você numa posição de vantagem. Não. Por que que essa mesóclise deve ser evitada? Porque ela é aquilo que a gente chama de um arcaísmo. O que é uma coisa arcaica? Arcaísmo vem de arcaico. Arcaico é velho, é fora de moda, é em desuso. Então, da mesma maneira que hoje a gente não usa mais certas palavras, por exemplo, o pronome você, ele é derivado do pronome vossa mercê, que virou vós me ser, e que virou você, oficialmente, que está cheio de VC na internet. Ou C, mas oficialmente ainda é você. Vossa mercê é um arcaísmo, então não se usa mais. Você fala aproximar, mas você não fala a levantar ou a lembrar. Um dia já foi, hoje não é mais. Então, quando você fala assim, a mãe, a mãe os encontrará, a mãe os encontrará no shopping. Então, quando eu digo que a mãe os encontrará no shopping, observem que esse os está em próclise, antes do verbo encontrar. Então, a próclise está certa? Tá. Por quê? Porque o os não começou a frase. Mas encontrará é futuro. Eu não posso colocar que a mãe encontrá-los-á. Porque esse pronome antes do verbo está em próclise. A próclise predomina sobre a mesóclise. Em outras palavras, você só vai usar o pronome no meio, você só vai usar o pronome em mesóclise se o verbo da frase, no futuro, for inicial. Tá bom? Vamos lá na tela? Letra E. Se é que posso dar mais algum conselho, o único que me ocorre, ao vê-lo escrevendo, lo, está dizendo que o mi e o lo têm a mesma colocação. Também não. O me está antes de ocorrer, é próclise. O lo está depois de ver, é ênclise. Então, a letra C e a letra E são as duas que eu excluí, porque o que está se falando, só de você bater o olho, você sabe que não é. Então, se você marcou seu é, lamentavelmente, você não acertou a questão. Tá? O resto não vai ser de ouvido. Nunca colocação pronominal é de ouvido. Vai lá na tela e vejam a letra A. E foi sendo assim, esponja que se enche. Se você julgou que esse item pode ser colocado tanto antes quanto depois, você errou. Só pode ser antes. Eu já tinha dito que estava certo, porque o se não é o primeiro. Mas existem casos de próclise obrigatória. Então, algumas vezes é obrigatório você usar a próclise em função de alguns termos que atraem pronomes. Então, a próclise é obrigatória por atração. E aí, uma das regras diz que todas as palavras negativas atraem pronomes. O não, o nunca, o jamais, o ninguém, o nenhum. Porque tudo que não pode é que atrai.
Então, eu devo dizer, não se esqueça de nós. Então, quando eu falo não se esqueça de nós, esse se já estaria correto em próclise, porque ele não foi a primeira palavra. Mas eu não posso colocar não esqueça-se, porque esse não, sendo uma palavra negativa, puxou o pronome. Nunca te perdoarei. Nunca é negativo, atrai. Ninguém me procurou. Ninguém é negativo, atrai. Também, os advérbios, em geral, atraem pronomes. Até porque o não e o nunca são advérbios de negação. Mas tem advérbio de tempo, tem advérbio de modo, tem advérbio de intensidade. Então, eu vou dizer, sempre te agradecerei. Aí, ó, agradecerei é um verbo no futuro. Mas não tem que ser mesóclise. Primeiro, que esse ti, não estando no início da frase, já estaria certo. Então, a próclise predomina sobre a mesóclise. E segundo, que esse sempre, sendo um advérbio de tempo, ele obrigatoriamente atrai o pronome. Eu não posso colocar em posição diferente. Hoje me procuraram de manhã. Hoje é um advérbio de tempo, atraiu. Talvez se encontrem mais tarde. Talvez é um advérbio de dúvida, atraiu. Por exemplo, os pronomes também atraem pronomes, são da mesma classe gramatical, são da mesma laia. Então diz um ditado que um gambá cheira o outro. Então eu vou dizer, por exemplo, que isto me parece intriga. Observem que esse pronome me já estaria correto em próclise, porque ele não é a primeira palavra da frase. E segundo, ele é obrigatório, porque isso aqui é um pronome demonstrativo. Aquele, isto, esse. Então, pronome atrai um pronome. Por isso que eu devo dizer, Vossa Excelência se preocupa demais, e não Vossa Excelência preocupa-se. Por isso que você deve dizer o lugar onde me abordaram, onde é um pronome relativo, não o lugar onde abordaram-me. E, finalmente, nós temos que as conjunções, que são as palavras que atraem pronomes, as conjunções são aquelas palavras que unem duas orações, também atraem pronomes. Então, por exemplo, quero que me ajude nisso. Primeiramente, que esse me já estaria correto, porque ele está antes do verbo ajudar e ele não é a primeira palavra da oração. Segundo, que aqui eu tenho o verbo querer e o verbo ajudar. São duas orações. Qual é a palavra que serve de elo entre as duas? O quê? Então, se isso é uma conjunção, a conjunção atraiu o pronome. Então, onde é o lugar correto do pronome? Oficialmente, segundo a norma culta, depois do verbo. Mas, se não tiver nada no início, eu não posso usar próclise, não. Não sendo a primeira palavra, o pronome oblíquo pode ficar em próclise. Só que algumas vezes a próclise é obrigatória. Ele fica depois do verbo. Mas se tiver uma palavra negativa, um advérbio qualquer, um pronome ou uma conjunção, obrigatoriamente o pronome oblíquo vem para antes do verbo. Vamos lá na tela? Quando você pega a letra A, e foi sendo assim, esponja que se enche e se comprime. Eu falei que tem que ser esponja que se enche só. Tem um que aí, tá vendo? Vamos colocar para vocês uma regra de ouro. Depois disso, se vocês estão anotando aí, eu quero que vocês se lembrem, como regra de ouro, o seguinte: todo que atrai pronome. Por quê? Um dia você deve ter estudado, pode ser até que tenha esquecido, mas um dia você deve estudar, ou deve ter estudado, que toda
vez que eu tiver um que, ou ele é um pronome relativo, ou ele é uma conjunção integrante. Ora, se pronome atrai pronome e conjunção atrai pronome, e o que ou é o pronome ou é uma conjunção, todo o que atrai pronome. Venham para que me entreguem o trabalho. Então, venham para que me entreguem o trabalho. Aqui, ó. Se eu tenho o que no para que, obrigatoriamente ele atrai o me. Tá bom? Então vamos lá na tela. Se eu tenho o que da letra A, só pode ser que se enche. Já tínhamos excluído a letra C, mas só pode ser o que me fez. O que atraindo me. Já tínhamos excluído a letra E, mas só pode ser o único que me ocorre. Porque todas as vezes que tem o que, o pronome é em próclise. Sobrou então a letra B de bola e sobrou a letra D de dado. Você acertou a questão se você marcou a letra D de dado. Por quê? Na letra B, e então começou a me enviar, o me está certo, porque está antes do verbo, mas eu posso colocar, então, começou a enviar-me. Por quê? Esse A começou a enviar. Ele não é uma palavra negativa, ele não é um advérbio, ele não é uma conjunção, então não é palavra que obrigatoriamente atrai. E outra coisa, o verbo enviar está no infinitivo. Então eu quero que você coloque aí uma outra coisa. As expressões verbais começou a enviar. Começou a enviar. As expressões verbais, elas podem ter um verbo no infinitivo, como enviar, ou elas podem ter um verbo no gerúndio, como enviando. Então, quando eu tiver uma expressão verbal, veio me aplaudir, ou veio aplaudir-me. Tanto faz o pronome ficar entre os dois verbos ou depois no infinitivo. Por exemplo, estavam se divertindo ou estavam divertindo-se. Aí, ó, tanto faz o pronome ficar entre os dois verbos ou depois do gerúndio. Então, depois de infinitivo e depois de gerúndio, a colocação é dupla. Vejam a letra B. A letra B de bola diz que não. Está falando que o me enviar, o item não pode ser posicionado. Pode sim. Começou a enviar-me. Por isso que a resposta é a letra D. Ele então confidenciou-me. Ele pode ser colocado depois do verbo confidenciar. Gente, esse assunto é muito extenso. E eu sei que dentre as classes gramaticais, você que se preocupa em estudar para fazer concurso, colocação pronominal é importante, porque dentre as classes gramaticais, uma das que mais aparece em prova é exatamente isso. E eu não sei que concurso você está esperando, né? Eu não sei que concurso os dois que me pediram uma questão da OCP vão fazer, mas eu sei que esse assunto, sendo muito comum, não importa a banca. Então, eu tenho um curso que está saindo do forno agora, no momento da gravação desse vídeo. Vai lá na tela. Se você entrar lá no www.ricardos.com.br, eu estou lançando um curso chamado, o concurso para a Prefeitura da área de saúde, Belo Horizonte, para o concurso agora de 2021. Então, mesmo que você não vá fazer esse concurso, nós temos um módulo só para falar de pronome. Não é só a colocação pronominal. Outros aspectos relativos a pronome, que é essa banca, que é esse assunto que cai bastante independentemente da banca.
Então, se você vai fazer o concurso da prefeitura ou não, é importante que você estude e mantenha o seu português em dia. Então, fica aí a dica. Vai lá e procure em www.ricardos.com.br.